aprender, revisar e memorizar a Bíblia de uma forma fácil e criativa, conheça agora os mapas mentais bíblicos. Um conteúdo para quem não gosta muito de ler ou é mais visual e quer aprender através de desenhos e cores. Eu sempre gostei de fazer resumos para aprender a palavra de Deus. E agora eu vou disponibilizar esse material que é exclusivo para você que quer verdadeiramente aprender a palavra de Deus de uma forma fácil e criativa. Frei, eu gostaria de saber por que Deus às vezes permite o sofrimento na nossa vida. Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente encontrar essa resposta em Tiago capítulo 1, versículo de 2 a 4. Por que Deus permite o sofrimento? Uma boa pergunta do Vilela. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 3. Pode ler. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Veja, Vilela, Tiago está falando que é alegria quando passa por provação. Mas por que é alegria passar por provação? Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, a primeira coisa, Deus permite o sofrimento para que gere em você paciência. Agora, versículo 4. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Então Deus permite que você passe por tribulações, porque só as tribulações vai gerar em você paciência, e só essa paciência vai gerar em você perfeição. Então você precisa passar por tribulação. E é por isso que Tiago está falando, é uma alegria passar pela tribulação. Agora, abra também sua Bíblia em Colossenses. Ou melhor, vamos abrir 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Aqui está uma resposta preciosa do porquê que Deus permite a tribulação. Aqui está uma resposta preciosa do que por que Deus permite o sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Olha aí, Vilela, Deus permite você sofrer porque isso proporciona para você um peso eterno de glória incomensurável. A nossa presente tribulação momentânea, ligeira, ela vai passar, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Então não tenha medo do sofrimento. Deus faz essa promessa para você. Um dia você não vai mais sofrer. Esse sofrimento está gerando para você glória. É pecado questionar Deus? Olha aí. É pecado questionar Deus? Eu queria recordar que Moisés questionou Deus. Eu queria recordar que Elias questionou Deus. Eu queria recordar que Jó questionou Deus. Não vai dar tempo de eu abrir essas passagens, onde mostra o questionamento de Moisés, de Elias e de Jó. Mas para responder essa pergunta, eu gostaria que você abrisse Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Então veja, olha a pergunta. É pecado questionar a Deus? Você pode questionar a Deus? Eu disse que Moisés questionou, Elias questionou, Jó questionou. Obviamente era um questionamento com respeito também, né? Não pode ser aquele questionamento, obviamente que aquele questionamento xingando a Deus, essa coisa toda, já começa a ser irreverente. Mas existe aquele questionamento, eu estou questionando, mas por que isso? Mas por que isso? E Elias questionou, Moisés questionou, Jó questionou. Agora eu queria responder você com essa pergunta. Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Quem és tu para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro, por que me fizestes assim? Então Paulo faz um questionamento. A primeira pergunta, então eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Mas quem somos nós para questionar a Deus? Olha o que Paulo está falando. Quem és tu para julgar e contestar a Deus? Você é vaso, certo? Você é vaso, ele é o oleiro. Como é que nunca aconteceu isso? De um vaso perguntar ao oleiro, por que me fizeste assim? Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Nunca se esqueça que você nunca vai alcançar Deus. O dia que Deus couber na sua cabeça, Deus deixa de ser Deus. Deus não cabe na sua cabeça. Isso está lá em Isaías, não vamos abrir, mas está lá em Isaías 55,
Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Você nunca vai compreender Deus. O dia que Deus couber na tua cabeça, ele deixou de ser Deus. Agora, você que questiona Deus, mas por que isso, mas por que aquilo, nunca se esqueça. Romanos capítulo 8. Aliás, nós já estamos em Romanos. É só voltar a página aí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nunca se esqueça disso. Leia, Vilela. Romanos 8, 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Fique em paz. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as tragédias. Até mesmo as coisas más. Existe livre-arbítrio, destino? Se existe livre-arbítrio, destino. Essa eu quero responder com o Catecismo da Igreja Católica. Você que tem um Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1730. 1730. Parágrafo 1730. Diz assim: Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com iniciativa e o domínio dos seus atos. Olha, Deus te criou você com você tendo o domínio dos seus atos. Agora, quem quiser aí, abra a sua Bíblia. O Vilela não precisa abrir? Não precisa abrir, Vilela. Eclesiástico. Eclesiástico capítulo 15. Eclesiástico 15. Versículo 14. Eclesiástico 15, 14. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Então tem livre-arbítrio? Tem. No princípio, Deus criou o homem e entregou ao seu próprio juízo, para que pudesse ele mesmo, volta ao catecismo, para que pudesse ele mesmo procurar o seu Criador e este, aderindo livremente, chegar à plena e feliz perfeição. Então, Vilela, Deus entregou para você liberdade, livre-arbítrio. Deus deu a você o poder, entregou a sua vida ao seu próprio juízo, para que você pudesse amá-lo livremente. Então o Frei Gilson não está aqui obrigado. O Vilela não está aqui obrigado. Você está aqui porque você quis. Você está aqui porque você amou a Deus, porque você quer amar a Deus, porque você quer adorar a Deus. E essa é a coisa mais bonita. Então, Deus entregou, Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu livre-arbítrio, para que livremente você pudesse escolhê-lo. Então, ou seja, Deus te deu livre-arbítrio para que fosse um ato de amor mesmo, de liberdade, onde você pudesse escolhê-lo. Vamos meditar Jesus sendo coroado de espinhos agora. Te perguntar. É errado ter raiva de Deus? É errado ter raiva de Deus. Vilela, talvez tenha muita gente com raiva de Deus. E geralmente, se você tem raiva de Deus, é porque você acha que Deus fez algum mal na sua vida. Você tem achado que Deus é o culpado de alguma realidade. Nós já vimos neste rosário que Deus não pode fazer o mal. Se tem alguma coisa má acontecendo na sua vida, não foi Deus quem fez. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16 a 17. João 3, 16 a 17. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta, eu devolvo com a pergunta: como é que eu posso ter raiva de um Deus que amou-me tanto? Como é que eu posso ter raiva de um Deus que deu seu próprio Filho para morrer numa cruz por mim? Veja, mas está acontecendo isso de errado na minha vida, está acontecendo aquilo, mas você não pode esquecer do mais importante. Deus te amou tanto que deu seu Filho único para dar a sua vida pela tua. Então como é que eu posso ter raiva de um Deus desse? Versículo 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus não quer te condenar, Deus quer te salvar. Como é que eu posso ter raiva de um Deus que morreu por mim? Como? Então eu devolvo com pergunta: como que eu posso ter raiva de um Deus que deu o seu próprio Filho para que eu tivesse vida? Se hoje você pode ir para o céu, é só por causa que alguém morreu por você na cruz. É só porque Jesus morreu por você na cruz. O sofrimento do tempo presente, meu irmão, não tem comparação com a glória que nós vamos viver na ressurreição. Qual é a chave para verdadeiramente a gente conhecer a Deus? A chave para verdadeiramente eu conhecer a Deus. E aí, meu irmão, o que você acha? Qual é a chave? O Vilela está fazendo uma pergunta bonita, né? Qual é a chave? Eu quero saber qual é a chave. Qual é a chave para eu conhecer a Deus? Ah, essa chave. Vamos abrir Jeremias capítulo 29.
Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, versículo 13. Qual é a chave para eu conhecer verdadeiramente a Deus? Jeremias 29, 13. Pode ler, Vilela. Vós me procurareis e me haveis de encontrar. Opa. Primeira chave, você tem que procurar. Você tem livre-arbítrio. Lembra a sua pergunta anterior? Você tem livre-arbítrio. Se você não procurar, meu irmão, você não vai conhecer. Então, primeira coisa, você tem que procurar, porque você tem que querer. Deus não vai te obrigar a conhecê-lo, você tem que querer. Então, vós me procurareis, e se você encontrar, é certo, você vai me encontrar. Por quê? Porque de todo o coração me fostes buscar. Vilela, a chave é essa. Você procurar, mas procurar de coração. Se você procurar a Deus de coração, você vai conhecer a Deus. Agora nós temos que abrir essa outra passagem. João, capítulo 14, Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, 14. Como é que você vai conhecer verdadeiramente a Deus? João 14, 6. João 14, versículo 6. Pode ler, Vilela. Jesus lhe respondeu. Então é como se o próprio Jesus responde a sua pergunta. Como é que eu vou conhecer? Aí Jesus lhe respondeu, Vilela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, Vilela. Para chegar ao Pai, para conhecer ao Pai, só tem esse caminho. Jesus mesmo te respondeu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vai por Jesus, que você vai chegar no céu, que você vai chegar no Pai. E não tem outro caminho. Nossa, que... Frei, como que a gente faz para o sentimento de inveja não tomar conta da nossa alma? Nossa, que pergunta bonita. Como é que eu faço para o sentimento de inveja não tomar conta de mim? Vamos lembrar o que é inveja? Inveja é quando o sucesso do outro te incomoda. Inveja é quando o sucesso do outro te incomoda, ou seja, a alegria do outro é meio que a sua tristeza, entendeu? Ou então o contrário, a tristeza do outro é a tua alegria. Então você fala, bem feito, se deu mal, tá vendo? Bem feito. Ou seja, a desgraça alheia foi a tua alegria. Então, inveja é tristeza pelo sucesso do outro e alegria pela desgraça do outro. Isso é inveja. E é muito comum a gente ter isso, de uma pessoa que a gente não gosta. Então uma pessoa que a gente não gosta, ela nos incomoda, então o sucesso dela nos incomoda. Ou então a tristeza dela nos causa uma certa alegria. A pergunta do Vilela é muito importante. Como vencer? Como fazer? O que fazer para esse sentimento de inveja não tomar conta de nós? Vilela, a resposta está em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 15. Aqui está a resposta para a inveja não tomar conta do teu coração, meu irmão. Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Então, Vilela, primeiro passo. Se teu irmão está alegre, alegre-se com ele. A alegria dele é a tua alegria. Faça esse esforço, faça esse esforço. Ah, Frei, mas é alguém que eu não gosto. A tua alegria é a minha alegria. O teu sucesso é meu sucesso. Porque você e eu somos filhos do mesmo Pai. Segundo. Chorai com os que choram. Pronto. Que a tristeza do outro também seja a tua tristeza. Que as lágrimas do outro sejam a tua tristeza. Por quê? Porque ele é filho, vocês são irmãos. Então, se meu irmão está chorando, eu choro com ele. Se meu irmão está alegre, eu me alegro com ele. Pronto. Fez isso. Inveja não tem mais espaço no teu coração. Peraí, quando eu observo que a gente tem um obstáculo muito difícil de ser transposto, às vezes eu acho que Deus me abandonou. É possível isso acontecer? Ou não? Quando eu percebo que um obstáculo parece impossível de ser transposto. Um problema muito grande para ser resolvido. Um problema muito grande. Parece que Deus me abandonou. Eu primeiro quero responder essa sua primeira pergunta. Essa questão que você falou, parece que é um obstáculo impossível, parece que é um obstáculo grande. Olha o que Jesus vai falar sobre isso. Mateus, abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Pode ler. Jesus respondeu-lhes, por que ousa de vossa falta de fé? Ou seja, Jesus respondeu-lhes por causa da falta de fé deles. Aí segue o texto. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá.
e nada vos será impossível. Então a primeira pergunta, a parte da pergunta do Vilela foi: quando percebo que um obstáculo é impossível de transportar? Quando eu percebo que tem um problema muito grande, só que Jesus está falando, se você, Vilela, se você que está me escutando, se você tivesse fé, você diria para essa montanha, sai daqui e vai para lá, e ela iria, e nada vos será impossível. Então a primeira coisa que eu quero responder é: para Deus nada é impossível. E nada vos será. E Jesus está falando para você, Vilela, e nada vos será impossível. Vos será impossível. Ou seja, se você tiver fé, você vai vencer todos os seus problemas. Primeira coisa. Se você tiver fé, você vence todos os seus problemas. Agora, Deus pode nos abandonar alguma vez? Pensa assim, será que eu pequei alguma vez tanto que Deus chegou a me abandonar? Primeiro eu queria que você abrisse Números. Abra sua Bíblia em Números. Números, capítulo 23. Números, capítulo 23. Versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Eu quero mostrar que Deus, se ele cumpre suas promessas ou não. Será que Deus cumpre suas promessas? 23, Números 23, 19. Pode ler. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Deus não é homem para mentir e nem para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Alguma vez Deus prometeu alguma coisa e não cumpriu? Me diga, na Bíblia inteira, alguma coisa Deus prometeu e não cumpriu? Por acaso falou e não executou? Por acaso Deus algum dia falou e não executou? Por que eu estou trazendo essa palavra? Vilela, vou responder a sua pergunta. É possível acontecer de Deus me abandonar? Não. Porque Deus fez uma promessa. E Deus nunca fez uma promessa que ele não cumpriu. E agora vamos à promessa. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versículo 20. Quero que você abra aí na sua Bíblia, na sua casa. Mateus, capítulo 28. Aliás, é um mistério que a gente está, o mistério da ascensão. Antes de Jesus subir ao céu, ele deixou uma promessa para nós. E se Deus falou, ele não deixa de cumprir. Mateus 28, 20. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. A promessa agora, a promessa. Presta atenção na promessa. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Veja, Vilela, estou. Não é, eu estou pensando em estar com você. Não, eu estou convosco. Eu estou com você todos os dias. Não é um dia sim, dia não. Não é uma vez por semana. Eu estou com você, Vilela. Eu estou com você que está me acompanhando agora. Todos os dias, até o fim do mundo. É possível Deus me abandonar? Não, é promessa. Ele nunca deixou de cumprir uma promessa. Ele está com você todos os dias da sua vida, até nos piores momentos, nos bons e nos maus. Ele nunca te abandonou. Pode ficar certo disso. O contrário acontece. Você já abandonou de Deus. Você já se afastou de Deus. Deus nunca se afastou de você. Deus é onipotente. O que significa isso? O que significa um Deus onipotente? É simples. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Você na sua casa, abra sua Bíblia. O que significa que Deus é onipotente? Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Pronto. É isso aí. Para Deus, Vilela, nada é impossível. Nada. Nada. Aliás, para responder essa pergunta, eu quero contar um testemunho para que a gente comprove isso. Frei Gilson, eu venho aqui dar hoje o meu testemunho. E olha isso, Vilela. Eu estou fazendo os 40 dias do Rosário e eu recebi um milagre no 8º dia. Meu filho estava com fortes dores ao urinar. Fomos em 3 médicos e o segundo diagnosticou. Eu quero contar um testemunho para que a gente comprove isso. Frei Gilson, eu venho aqui dar hoje o meu testemunho. E olha isso, Vilela. Eu estou fazendo os 40 dias do Rosário e eu recebi um milagre no 8º dia. Meu filho estava com fortes dores ao urinar. Fomos em 3 médicos e o segundo diagnosticou estenose uretal, que é o estreitamento da ureta. Meu filho passou por vários procedimentos para a dilatação da ureta, pois corria o risco de fechar, mas nada resolveu. Meu filho entrou em depressão, não saía mais, entrou em uma profunda tristeza, falava que ia tirar a própria vida, que seria a última vez que ele iria ao médico, se o médico não resolvesse, não tinha mais sentido para ele viver. E vamos ficar com essa palavra, para Deus nada é impossível. A cirurgia foi marcada e depois dele afirmar que iria tirar a própria vida, eu como mãe me desesperei.
Eu não sabia mais o que fazer, chorava dia e noite, me sentindo impotente. Olha lá, Deus é onipotente, nós nos sentimos impotentes. Foi então que conheci os 40 dias com São Miguel. Eu acordo todos os dias às 4 da manhã, pedi, olha que bonito, pedi incansavelmente pela cura do meu filho. Ontem estava marcada a cirurgia dele. E eu pedi a São Miguel Arcanjo e a Nossa Senhora de Guadalupe que intercedesse pela cura e que Jesus usasse o médico naquele momento da cirurgia. Eu levei meu filho para a cirurgia, de repente o médico me chamou e falou que meu filho não tinha mais nada. Ele colocou a câmera, filmou tudo que estava perfeito e viu que estava tudo perfeito. Ele me mostrou as filmagens e realmente estava perfeita a uretra. A bexiga que está com desvertículo estava perfeita, estava lisinha. Meu filho foi curado e meu coração se encheu de gratidão. Eu agradeço todos os dias por esse milagre. Gente, milagre agora, dos 40 dias. Eu vou continuar o rosário até o fim. Esse é o primeiro propósito. Nunca pensei que eu seria capaz de acordar às 4 da manhã, mas Deus me capacitou e me provou que sou capaz e que milagres existem. Amém? Deus escuta e responde às orações de um descrente ou de um pecador? Olha que interessante a pergunta do Vilela. Será que Deus ouve a oração de um pecador? Será que Deus ouve a oração de um pecador? Eu vou provar isso com a Bíblia. Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Mateus, capítulo 15, versículo de 21 a 28. O Vilela agora vai lendo e eu vou fazendo intervenções e vou provar para você se Deus escuta ou não escuta um pecador. Para quem tá, eu estou com a Bíblia da Ave Maria, Vilela também. O tema já é o seguinte: fé manifestada por uma pagã. Pagã. Então vamos lá. Começa o texto, Vilela. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que em uma cananeia originária daquela terra gritava assim. Então, para aí. Tá. Uma cananeia, essa mulher era pagã. Você perguntou, Deus escuta a oração de pagão? Ela era pagã. Ela era pagã, cananeia, uma mulher pagã. Essa mulher reza. O que ela rezou? Senhor. Ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Então, Vilela, você imagina essa situação. A minha filha dela tinha um demônio. Então, se ela tinha um demônio, provavelmente a filha dela começava a se debater em casa. Era um tormento. Era o problema dela. Ela era uma mulher pagã, provavelmente fez um monte de coisa errada também, tal, e a filha tinha essas consequências. Não sabemos o porquê que aconteceu isso, mas a sua filha tinha um demônio e ela estava desesperada. E ela gritou para Jesus, então ela rezou, ela foi atrás de Jesus. Só que detalhe, ela é pagã. Jesus escuta oração de pagão? Vamos, segue o texto. Versículo 23. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, no primeiro momento, se a gente parasse aqui, a resposta seria: Deus não escuta, gente. Deus não escuta pagão. Aliás, aqui, o Vilela, a gente também adentra naquilo que ficou tão forte no seu podcast quando eu fui, né? O silêncio de Deus. Aqui é o silêncio de Deus. Que você me questionava lá no seu podcast. Parece que Deus faz silêncio para mim. Deus fez silêncio para ela. Diz a Bíblia, Jesus não falou palavra alguma. Ela não estava pronta ainda. E eu lembro que no podcast que viralizou, eu respondi: é porque às vezes nós não estamos prontos para ouvir Deus. Essa mulher não estava pronta. Mas é uma pagã. Deus vai falar com ela, Deus vai ouvir ela, porque ela é pagã. Aí segue o texto. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Aí vem os discípulos para piorar a situação e fala: manda ela embora, despede essa mulher logo. Será que Jesus vai ouvir uma mulher pagã? Versículo 24. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel? Ou seja, Jesus vai conversando aqui, vai dialogando. Versículo 25. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Olha que lindo, Vilela, essa mulher, ela não desistiu não, ela falou: eu vou lá de novo, eu vou pedir de novo. Ela prostrou, agora ela se jogou nos pés dele e falou: Senhor, ajuda-me, Jesus, ajuda-me, minha filha tá mal. Ela reza, Vilela, ela tá rezando, só que ela é uma pagã. Será que Deus escuta a oração de pagão? Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. E agora Jesus, naquela época, Vilela, era comum chamar as pessoas daquela região de cachorras, de cachorro. Era muito desprezível aquele povo. E Jesus entrou na cultura dela e chamou ela de cachorra. Jesus chamou ela de cachorra, literalmente. Respondeu-lhe Jesus: não convém jogar aos cachorrinhos
o pão dos filhos. Eu não fui enviado para vocês, vocês não valorizam. Vocês são pagãos, os pagãos não dão atenção às coisas de Deus, né? E aí, quando ela escuta isso, ela tinha todos os motivos para ir embora, porque Jesus não falou nada, depois os discípulos mandam embora, e agora Jesus chama ela de cachorra. E a pagã continua rezando. Certamente, senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vilela, é como se ela estivesse dizendo, o senhor tem razão. Só que é o seguinte, cachorro come migalha. E se você, Jesus, me der uma migalha do teu poder, a minha filha vai ficar curada. Só. Então eu não mereço o pão, mas eu mereço a migalha. Me dá a migalha. Tem vezes, Vilela, que os pagãos rezam melhor do que os cristãos. Tem vezes que os pagãos rezam com mais coração do que os cristãos. Porque às vezes os cristãos rezam no automático. O pagão reza com o coração, reza com a fé. Essa mulher rezou de uma forma que olha o que Jesus vai falar agora. Versículo 28. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. Olha que Jesus falou, eu nunca vi uma fé tão grande como essa. Veja, Jesus está elogiando mais a fé da pagã do que a fé dos que acreditavam nele. Ou seja, Jesus ficou admirado com a fé daquela mulher pagã. E aí Jesus falou, seja-te feito como você deseja. Seja-te feito como você deseja. E o que aconteceu? E na mesma hora, sua filha ficou curada. Imagina, o demônio estava lá na casa dela e de repente o demônio saiu da mulher na mesma hora, da filha na mesma hora. Vilela, Deus responde à oração de pecadores. Essa palavra mostra que sim, Deus escuta até mesmo os pagãos. É possível alguém que já conquistou o céu ser expulso de lá? Olha que interessante. É possível alguém que foi para o céu ser expulso de lá? Eu estou respondendo tudo com a Bíblia. João, capítulo 10. O que você acha, hein, meu irmão? Já pensou? Você está lá no céu, de repente um anjo chega para você e falou, Vilela, você tem que sair daqui, que aqui não é seu lugar, não. Será que é possível? Já pensou? Você chegou lá no céu e de repente alguém aparece dizendo que lá não é o teu lugar? João, capítulo 10, versículo... Agora é o próprio Jesus que vai falar, tá? João, capítulo 10, versículo 28. João, capítulo 10, versículo 28 a 29. Eu lhes dou a vida eterna. Então, peraí, vamos parar, vamos por partes. Eu lhes dou a vida eterna. Então, se você foi para o céu, é porque Deus te deu a vida eterna, ok? Deus te deu. Se você chegar um dia ao céu, é porque Deus te deu a vida eterna. Segue o texto. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Tá aí a resposta, Vilela. Se um dia você for para o céu, e nós queremos que você vá, eu também quero, ninguém mais vai roubar você da mão dele. Neste mundo é possível. Neste mundo você pode ser roubado de Deus. O diabo veio para destruir, roubar e matar. Você está aberto aí? Vá lá, João 10, 10. João 10, 10. Isso aí. João 10, 10. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Então, ou seja, nessa terra o diabo pode roubar você. Você pode se perder, você pode abrir o coração para o demônio. Nessa terra, sim, você pode se perder. Mas a sua pergunta é, e no céu, quando eu for para o céu? Então, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer. E ninguém, Vilela, ninguém as roubará de minha mão. 29, versículo 29. Meu pai, quem mas deu, é maior do que todos. Tá vendo? Meu pai que me deu você, ela é maior que todos. E ninguém as pode arrebatar da mão de meu pai. Pronto, Vilela. Se um dia você for para o céu e eu quero que você vá, você está salvo para sempre. Ninguém mais vai poder te tirar da mão do pai. Ninguém mais. É promessa, é promessa. Vamos para o céu, minha gente. E é por isso que nós estamos aqui rezando. Vamos para o céu.